Você já se perguntou o que realmente João viu quando os céus se abriram diante dos seus olhos? E se eu te dissesse que o que está escrito em Apocalipse não é apenas uma profecia distante, mas uma revelação visual poderosa, cheia de símbolos, seres misteriosos e cenas tão impactantes que transformaram para sempre a forma como vemos o fim dos tempos? Muitos ignoram esse livro por acharem confuso ou inacessível, mas hoje você vai enxergar com clareza o que antes parecia impossível de entender. Prepare-se para mergulhar em uma jornada visual e espiritual dentro da visão apocalíptica de João. Neste vídeo, vamos decifrar as imagens mais enigmáticas do último livro da Bíblia com uma linguagem acessível, narrativa envolvente e cenas que vão te fazer sentir como se estivesse vendo com os próprios olhos o que João viu. Se esse tema te interessa, já deixa o like para o YouTube entender que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas. Fica até o final, porque o que está prestes a ser revelado pode mudar completamente sua forma de entender o céu, o juízo e o futuro da humanidade. Era um tempo de perseguição, medo e escuridão. João, já velho, foi exilado por pregar a verdade sobre Jesus. Sozinho na ilha de Patmos, ele poderia ter perdido a esperança. Mas foi ali, longe de tudo e de todos, que os céus se abriram. Ele não teve apenas uma visão. Ele foi transportado para uma realidade celestial, onde o tempo se curva diante do eterno e onde tudo faz sentido sob a ótica de Deus. João estava em espírito quando ouviu uma voz como de trombeta e, ao olhar, viu uma porta aberta no céu. Era um convite divino. Sobe aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer. O que ele viu a seguir ultrapassa qualquer imaginação humana. João tenta descrever com palavras limitadas o que nenhum ser humano jamais havia presenciado. Diante dele havia um trono, e sobre o trono alguém assentado, com aparência de jaspe e sardônio, cercado por um arco-íris como esmeralda. Relâmpagos, vozes e trovões saíam do trono, e diante dele um mar como cristal. Essa não era apenas uma imagem bonita. Era uma declaração de autoridade absoluta. Um trono fixo no centro do universo, de onde todas as decisões são tomadas. Uma manifestação de santidade pura, justiça infinita e majestade incomparável. Já imaginou estar diante disso? O coração acelera, o corpo treme, os olhos não suportam. João está ali tentando absorver tudo, mas ainda era só o começo. Ao redor do trono estavam 24 tronos menores, onde se assentavam 24 anciãos com vestes brancas e coroas de ouro. E mais perto do trono principal estavam 4 seres viventes, cheios de olhos por todos os lados. Um tinha a aparência de leão, outro de boi, outro de homem, e outro como águia em voo. Eles não paravam de declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Dia e noite, sem cessar. Eles não se cansam de adorar, porque diante da glória que viram, não há outra reação possível. Os anciãos, sempre que ouvem os seres adorando, lançam suas coroas diante do trono e se prostram, dizendo: Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder. Essa cena celeste não é um conto de fadas espiritual. É uma realidade invisível que acontece enquanto você assiste a este vídeo. Agora mesmo. E você foi chamado a entender isso. Mas algo dramático acontece. João vê, na mão direita de Deus, um livro selado com 7 selos. E um anjo poderoso pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Silêncio. Em todo o céu e na terra, ninguém é achado digno. João começa a chorar, não por desespero comum,
mas porque aquele livro representa o plano final de Deus, e ninguém parecia capaz de cumprir a missão. Até que um dos anciãos diz: "Não chores, o leão da tribo de Judá venceu." João se prepara para ver um leão, mas quando olha, vê um cordeiro como que morto, em pé, no centro do trono. Um cordeiro com marcas de sacrifício, mas com 7 chifres e 7 olhos, completo em poder e sabedoria. Aquele é Jesus, o único digno de abrir os selos e iniciar a justiça final. Quando ele toma o livro, os anjos, os seres viventes e toda a criação explodem em adoração. Digno és de tomar o livro, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Essa cena é mais do que uma profecia. É um lembrete de quem está no centro de tudo, o Cordeiro. Não há governo, ameaça, caos ou escuridão que possa impedir o avanço do plano de Deus. Tudo está nas mãos dele. E essa visão não é apenas para impressionar. Ela nos chama à adoração verdadeira, à santidade, à reverência. Você tem ideia do que isso significa? O trono que João viu não é apenas uma metáfora. Ele representa uma autoridade real que governa sobre sua vida, sobre seus caminhos, sobre a história. Por isso essa visão também é um chamado, um alerta, uma convocação. E a pergunta que não pode ser ignorada é: você está pronto para estar diante desse trono? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso e como essa revelação mexeu com você até agora. Agora imagine o impacto disso aqui na Terra. A visão de João não está isolada em um céu distante e inacessível. Pelo contrário, ela revela que o que acontece no trono de Deus afeta diretamente tudo o que acontece aqui. As decisões eternas ecoam no tempo. O Apocalipse não é apenas sobre o fim, é sobre a realidade que governa o presente. Lembra da oração de Jesus? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando João vê o trono, ele está vendo o comando supremo. Quando ele vê o Cordeiro, ele está vendo a autoridade que dirige a história. Saber disso muda tudo, faz você orar diferente, viver diferente, decidir com outro foco. A visão celestial de João transforma o modo como encaramos o mundo ao nosso redor. E não pense que essa é a única vez que um profeta teve acesso ao trono. Isaías, séculos antes, teve uma visão parecida. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele também viu serafins clamando: Santo, Santo, Santo. E Ezequiel, em sua primeira visão, ele descreve rodas dentro de rodas, criaturas cheias de olhos e a glória de Deus como fogo resplandecente. 3 homens, 3 tempos diferentes, mas uma mesma estrutura, um mesmo trono, um mesmo Deus. Essas visões não são delírios, são confirmações. A glória que João viu já havia sido mostrada antes. Isso valida a profecia e mostra que o céu está em perfeita continuidade com o plano divino revelado em toda a Escritura. O centro dessa visão, no entanto, é o Cordeiro. João vê Jesus não como mestre, profeta ou apenas salvador. Ele o vê glorificado, marcado e entronizado. Um cordeiro com 7 chifres, poder total, e 7 olhos, sabedoria e visão completa. Isso não é apenas belo, é profundamente revelador. Jesus não é apenas digno de adoração. Ele é o próprio centro da eternidade. Todas as criaturas o adoram. Todo o céu gira ao redor dele. Isso confronta uma geração que muitas vezes coloca Cristo à margem da vida. A pergunta que fica é: se ele é o centro do céu, por que não é o centro da sua vida também? Detalhes assim não são acidentais. Por que os olhos nos seres viventes? Eles simbolizam a vigilância, a plenitude do conhecimento de Deus sobre todas as coisas. Nada passa despercebido diante dele. Por que o arco-íris ao redor do trono?
É uma lembrança da aliança com Noé. Mesmo em meio à justiça severa, há misericórdia. Os 24 anciãos, muitos estudiosos interpretam como representações das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, ou seja, o povo de Deus completo, antes e depois de Cristo, reunido diante do trono. E os trovões? Eles ecoam a presença poderosa do Deus que fala e julga com autoridade. Tudo nessa visão comunica algo. Nada está ali por acaso. Agora, o que são esses 7 selos que João viu no livro? Eles são uma série de eventos que revelam o plano de Deus para a consumação dos tempos. Cada selo aberto libera um acontecimento: guerras, fome, catástrofes e mais. Eles são um convite para entendermos que o tempo está sendo guiado por Deus, mesmo quando tudo parece caótico. Essa revelação cria uma expectativa. Será que o que estamos vivendo hoje está ligado a esses selos? A resposta está nas próximas visões de João, que vamos desvendar em breve. Além disso, os anjos que aparecem na visão são muito mais que figuras decorativas. Eles são mensageiros divinos, executores da justiça e instrumentos da vontade de Deus. Eles entregam as mensagens, conduzem os julgamentos e participam da adoração eterna. Essa presença constante mostra que o reino espiritual está ativo e que os anjos são aliados poderosos na batalha espiritual que vivemos. Entender seu papel ajuda a tornar a visão mais real e próxima da nossa experiência. Mas essa visão não é só sobre juízo. Em meio ao Apocalipse, João também viu a Nova Jerusalém, a cidade celestial onde Deus habita com seu povo. Essa cidade, com suas ruas de ouro e muros de jaspe, é a esperança final, o destino glorioso para quem permanece fiel. Ela simboliza que, apesar das tribulações, há uma promessa de restauração completa. Essa esperança deve ser a âncora para a fé, principalmente para os jovens, que buscam sentido num mundo cheio de incertezas. Se esse vídeo está te ajudando a enxergar o Apocalipse com outros olhos, compartilha com alguém que também precisa dessa mensagem. Você pode ser o canal de transformação para outra vida. E com tudo isso, há um chamado para vigilância e fé. A visão apocalíptica não é para nos paralisar de medo, mas para nos despertar para uma vida de perseverança. João nos convida a manter os olhos abertos, a resistir às tentações e a confiar no plano de Deus. Isso fortalece o coração e mantém a fé viva, mesmo diante das dificuldades que o mundo apresenta. É um convite a viver com propósito, sabendo que estamos sendo observados pelo trono de Deus. E se você quer continuar crescendo nesse entendimento, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Por fim, essa visão conecta o passado, presente e futuro. O Apocalipse não é apenas um livro antigo ou um texto para os dias finais. É uma mensagem viva que ressoa nos acontecimentos atuais e que nos chama a refletir sobre nossa postura diante do mundo. Compreender isso é perceber que estamos no meio de uma história maior, onde Deus está no controle absoluto. Essa verdade é conforto e desafio para todos nós. Agora, vamos mergulhar no contexto histórico e espiritual do exílio de João. É fundamental entender que ele não estava apenas isolado geograficamente, mas espiritualmente, vivendo num tempo de intensa perseguição ao cristianismo. O Império Romano via os seguidores de Cristo como uma ameaça, e João foi exilado para a ilha de Patmos como punição por sua fé e por pregar a mensagem do Evangelho. Esse cenário de solidão e opressão deixa o que João viu ainda mais impressionante. Porque mesmo diante do exílio, da solidão e do medo, ele recebe uma revelação de esperança e poder que transcende todo o sofrimento humano.
Isso mostra que Deus fala e age mesmo nos momentos mais sombrios e que sua glória é maior do que qualquer perseguição. A simbologia no Apocalipse é um dos maiores desafios para quem tenta entender o livro, mas também é a chave para desvendar suas mensagens. As cores, por exemplo, não estão ali por acaso. O jaspe e o sardônio, vistos no trono, representam pureza e julgamento. O arco-íris lembra a aliança com Noé, sinal de misericórdia mesmo diante da justiça. Os 7 chifres do cordeiro simbolizam o poder completo, enquanto os 7 olhos são a onisciência divina. Cada detalhe carrega um significado espiritual profundo, e quando compreendemos essa linguagem simbólica, o Apocalipse deixa de ser confuso para se tornar uma narrativa viva, cheia de propósito e direção. Os 4 seres viventes que rodeiam o trono também são cheios de significado, com aparência de leão, boi, homem e águia. Eles representam toda a criação. Selvagens, domesticados, humanos e aves. Eles estão em constante adoração e vigilância, com seus olhos por todo lado, simbolizando a onipresença e onisciência de Deus. Esses seres reforçam a ideia de que o céu não é estático, mas uma realidade dinâmica, onde a adoração e o movimento são contínuos. Eles também lembram que Deus reina soberano sobre toda a criação, não apenas sobre os humanos, mas sobre todo o universo. Os trovões, relâmpagos e vozes que saem do trono são manifestações da presença poderosa de Deus. Eles não são apenas efeitos visuais ou sonoros, mas indicam a santidade e o juízo divino. Trovões e relâmpagos em muitas passagens bíblicas simbolizam a autoridade de Deus e sua capacidade de trazer justiça e purificação. Ao entender esses elementos, percebemos que a visão de João é uma experiência completa que envolve todos os sentidos, transmitindo uma mensagem de poder e reverência que não pode ser ignorada. O livro dos selos que João viu é fundamental para a narrativa apocalíptica. Cada selo representa uma etapa do plano de Deus para o juízo e a redenção final. Eles mostram que, mesmo em meio ao caos, Deus está no controle e que tudo segue um propósito divino. Esse entendimento traz segurança e esperança para os que creem, pois mostra que o sofrimento e as tribulações não são aleatórios, mas fazem parte de um plano maior, que culminará na vitória do Cordeiro e na restauração de todas as coisas. A adoração que acontece no céu diante do trono não é apenas um ritual, mas o centro da existência celestial. Toda criatura, desde os anciãos até os seres viventes e os anjos, se prostra em reconhecimento da soberania de Deus e do Cordeiro. Essa adoração é o que sustenta o universo e mantém a ordem espiritual. Para nós, é um convite a viver em constante reverência e entrega, sabendo que nossa verdadeira casa é no céu e que nossa missão na terra é refletir essa adoração em nossas vidas. Interpretar o Apocalipse pode parecer um desafio imenso para os jovens de hoje, que muitas vezes se sentem distantes das imagens e símbolos antigos. Mas é justamente essa dificuldade que torna a compreensão ainda mais valiosa. Aprender a decodificar essas visões não é apenas um exercício intelectual, mas uma experiência espiritual que pode renovar a fé e transformar a vida. Ao se aprofundar nesse livro, os jovens descobrem que não estão sozinhos, que há um Deus poderoso e presente que está escrevendo uma história de esperança e justiça. E se você quer fazer parte dessa jornada completa, não esquece de se inscrever agora no canal. Aqui a gente vai além da superfície. Finalmente, a visão de João no Apocalipse não é apenas para o passado ou o futuro distante.
Ela fala diretamente para o presente. Nos dias de hoje, onde as notícias parecem mostrar caos, injustiça e medo, essa visão celestial nos lembra que Deus está no controle e que a sua justiça prevalecerá. Esse entendimento traz coragem para enfrentar os desafios diários e nos convida a viver com esperança e fé, sabendo que no final, a glória do Cordeiro será revelada para todo o mundo. Se você chegou até aqui, saiba que essa jornada pelo Apocalipse é apenas o começo. Você é raro por assistir até o final, e isso mostra sede de profundidade. Compartilhe esse vídeo com amigos que também querem entender esse livro incrível e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, para descobrir um chamado que pode transformar sua vida para sempre.